Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre superfícies parametrizadas. Uma superfície parametrizada, então, vai ser uma transformação de classe C1, como a seguinte: ela sai de um domínio aqui, contido no R2, e o contradomínio está no R3. A imagem de uma superfície parametrizada, S, que é o sigma do A, é chamada de superfície, e a transformação sigma é chamada de parametrização da superfície S. Então, a imagem dessa sigma, quando ela chega aqui no R3, ela é um S que eu vou chamar de superfície. A sigma em si eu chamo de parametrização da S. Eu tenho essa notação aqui, então a sigma está levando um parzinho ordenado do R2 numa tripla aqui do R3, ó. Então, é um X de UV, um Y de UV e um Z de UV, onde o UV está no domínio A, que está contido no R2. Beleza? Tá bom. Primeiro exemplo de superfície é a esfera de raio R centrada na origem. Então, é só a casquinha, só a casquinha. A gente tem aqui, é o conjunto dos XYZ que estão no R3, de forma que x² mais y² mais z² deu R². Então, vocês pensam numa esfera de raio R e centro na origem, e é mesmo essa superfície que é só a casquinha de uma bola. É uma superfície e essa transformação aqui é um exemplo de parametrização dessa esfera, né? Essa parametrização aqui, ela é proveniente das coordenadas esféricas que a gente já aprendeu. Um outro exemplo de superfície é dado através de uma função que a gente pega aqui definida num plano, num subconjunto do plano, a valores reais. Tomamos ela de classe C1, o gráfico dela é uma superfície. Então, o gráfico, e eu brinco sempre com vocês, né, que o gráfico é o conjunto das N-uplas que são ponto F do ponto, né? No caso aqui é uma tripla que eu tenho ponto, que seria esse cara que sai do domínio no R2, F do ponto, esse cara aqui está no R, então esse triozinho aqui está no R3, tá bom? Isso é uma superfície. De fato, se a gente tomar um sigma dessa forma aqui, esse sigma é uma parametrização do nosso gráfico, F, o G de F. Beleza? Outro exemplo, se a gente considerar um cilindro de raio R, olha, esse cilindro aqui, ele está sendo dado da seguinte forma, aqui, eu vou pegar aqui X, aqui Y, e aqui Z. Então, x mais y igual a r, eu vou pegar aqui r, digamos, e r aqui, menos r aqui no x, mais ou menos aqui, um pouquinho talvez mais para trás, né, para conseguir fazer uma circunferência aqui nesse meu chãozinho xy aqui. E aí o z é qualquer aqui, certo? A gente está tomando coisas no R3, né? Então, o Z é qualquer, então eu estou com esse cilindro aqui na R3, tá? De raio R. E uma parametrização para esse cilindro é dada dessa forma, né? Então, quando você tem esse aqui é a componente no eixo X, essa daqui é a componente no eixo Y, e essa é a componente no eixo Z. Vocês veem que essa
transformação mantém essa componente no eixo Z aqui. E se eu fizer x de UV, que é esse primeiro, né? Esse segundo aqui seria y de UV, y de UV. E essa terceira componente aqui é meu Z de UV. De UV. Se eu fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar r quadrado, que é o que está escrito aqui. Tá? Outro exemplo é a superfície de revolução. Então, por exemplo, vamos considerar uma curva, essa curva aqui está em x e z, tá? Y é zero aqui. Ela vai para o tempo de 0 a 2π e ela está contida no plano xz, né? Então, a gente está, por exemplo, se eu pegar aqui o x e aqui o z, eu pego uma curva aqui, por exemplo. E qual que é a ideia? Eu rotacionar essa curva daqui, tá? Vou supor x igual a zero, então, no meu caso aqui, x maior ou igual a zero, né? Vou pegar só a parte do x maior ou igual a zero, deixa eu acertar aqui. X maior ou igual a zero, por exemplo, essa minhoquinha aqui. E aí eu vou rotacionar em torno do eixo Z. A ideia é a gente ficar com uma coisa assim, ó. Aqui eu tô com a minha curva, esse pretinho aqui é a minha curva, gama, e eu estou rotacionando em torno do eixo Z. Esse aqui seria o meu eixo Z, ó. Tá? E o meu eixo XY, ele estaria algo assim, ó. O Y aqui e o X aqui. Tá? Então, essa curva aqui estaria em relação a XZ, no plano XZ, tá bom? Uma parametrização para esse tipo de superfície é dado assim: a primeira coordenada, a segunda coordenada e a terceira coordenada fica o Z, mas a primeira e a segunda, vocês veem que tem um cosseno e um seno para fazer a rotação em torno do eixo Z, e esse x de t aqui, ele varia com o t, mas ele está fazendo o papel de raio, né? Então, conforme esse x de t é grande, eu vou estar aqui no plano XY, né, com uma circunferência de raio maior, e conforme o x de t aqui é menorzinho, então vai fazendo esse potinho que nem está aqui, tá? Então essa é a ideia, tá? Eu estou rotacionando isso aqui em torno do eixo Z. Beleza, observações sobre superfícies. Vamos considerar, então, uma superfície e a sua parametrização, sigma. Então, eu vou derivar o sigma em relação a U e a V, né? E eu vou observar que essas derivadas parciais, elas são vetores tangentes à superfície, no ponto sigma de UV. Lembrando, então, o sigma leva o parzinho UV, no sigma de UV, e o sigma de UV está no R3. De fato, se a gente fixar o V, por exemplo, fixa o V aqui e faz só o U variando, então você tem uma função que é só de U, que a gente chama, por exemplo, gama de U. Então, gama de U vai representar uma curva que está na superfície S, tá? E ela passa por esse ponto aqui. E tem vetor tangente, que é o gama linha. A gente sabe que o gama linha é vetor a curva gama. E o gama linha é o quê? Derivada de gama em relação a U, d gama du, tá? No ponto U. Que é, na verdade, então, quando eu faço
a derivada aqui em relação a U, eu vou fazer desse lado também, mas aqui é derivada parcial, né, porque a sigma depende de 2 variáveis, então vai ser del U, tá? E a gente sabe que o gama ali é tangente ao gama, então esse cara é tangente ao gama, e o gama ele está na superfície, então vai acabar sendo tangente à superfície. De modo análogo, essa outra derivada parcial aqui também é tangente à superfície S. E daí a gente tem o seguinte, a gente sabe da geometria analítica que se esses 2 vetores aqui forem LI, na verdade, quaisquer 2 vetores forem LI, então o produto vetorial deles vai ser ortogonal a cada um deles, né. E aqui então, se esses 2 vetores que são tangentes à superfície forem LI, então o produto vetorial deles vai ser diferente de zero e normal à superfície. Com isso, então, a gente obtém um vetor normal ao nosso S, no ponto sigma de UV. Tá, vamos considerar então uma parametrização, que leva um parzinho do R2 aqui, ó, numa tripla do R3, que cada coordenada, então, depende desses caras do domínio, de onde eles saíram. Vamos considerar esses vetores que são tangentes e vamos escrever o produto vetorial deles como sendo um determinante simbólico. É uma notação, tá? Então, esse produto vetorial a gente vai escrever dessa forma. Então, a gente sabe que esse vetor que a gente obtém é normal à superfície, tá? E essa é a forma que a gente tem de escrever mais facilmente esse produto vetorial. Tá bom. Então, se a gente tiver uma superfície parametrizada, sigma, ela vai ser dita regular se aqueles 2 vetores tangentes forem LI, para quaisquer pontos do domínio da parametrização. Agora, a gente considera uma função de classe C1 que sai do R2 e chega no R, como no exemplo 2. O que a gente fez lá? A gente viu a questão do gráfico dessa função. O gráfico é uma superfície com parametrização dada dessa forma. E agora a gente observa que o vetor n de UV, que é... Agora eu olho aqui, olha, eu derivo com relação a U. A primeira coordenada em relação a U dá 1, essa daqui em relação a U dá 0, e eu escrevo ΔF ΔU aqui. Depois, a primeira coordenada em relação a V dá 0, depois a segunda, que é o V, em relação a V, dá 1, e depois eu escrevo ΔF ΔV aqui. Quando eu faço esse determinante, eu obtenho esse vetor aqui, que ele é não nulo, né? Ele nunca se anula, eu tenho essa coordenada 1 aqui, que então nunca é o vetor 0, 0, 0. E a norma desse vetor, ou seja, o tamanho dele, vai ser raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado e soma tudo, tá bom? Com isso, então, a gente termina essa aula rapidinha e até a próxima, pessoal.